O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado. Sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Muitas pessoas têm uma ideia errada de Deus, que ele não liga, que não se importa, que nós estamos aqui no mundo sofrendo e ele nem sequer se preocupa, enfim, um monte de ideias e pensamentos errados, contrário ao que diz a palavra de Deus. Né? Se você ficar voltado ao que o mundo fala, realmente você vai ser convencido, porque eles usam os sentimentos para mostrar a sua própria verdade, não é verdade? Mas e a palavra de Deus, que diz sobre ele? Você vai ver como que Deus cuida da gente. Ele cuida de tal forma, que o próprio Deus, o Criador, enviou o seu Filho para vir a este mundo por nossa causa. Você acredita numa coisa dessa? Pois é, ele veio a este mundo, ficou aqui durante 33 anos, 3 anos de ministério, da obra que ele passou a fazer para o seu povo, testificando quem ele era, que ele era filho de Deus, mas ele veio como servo e nada pecou. E agora, como está escrito e como ele disse, o Senhor Jesus disse assim: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Pois é, Jesus, antes de ele ser crucificado, ele preparou os discípulos, ele preparou aquelas pessoas que estavam ali junto dele. E ele já tinha falado que ele ia para o Pai, e eles ficaram tristes, ficaram com o coração todo triste, porque imaginaram, né? Se ele vai para o Pai, então ele vai morrer. Pois é, mas olha o cuidado que Deus tem para com todos nós. É o mesmo cuidado que ele teve com os discípulos, ele tem com você. Ele disse assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Interessante, né? Porque se Jesus não for para o Pai, então ele não vai mandar o Consolador. E aí, por quê? Por que será que Jesus tem que ir embora para poder o Consolador vir? Eu vou deixar essa pulguinha atrás da orelha, pois é. A gente vai falar sobre isso depois dessa trilha musical. Enquanto isso, por que não aproveitar e pensar? O que você acha? Por que o Senhor Jesus teve que ir para o Pai para poder enviar o Espírito Santo? Pense você, e já vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Enquanto isso, vamos colocar aqui uma trilha para você pensar e avaliar direitinho o que você acha que deve acontecer. Por que Jesus teve que ir para o Pai, para o Consolador vir?
E aí, você avaliou, você pensou por quê que Jesus teve que ir para o Pai para ele poder enviar o Consolador? Ué, você acha o quê? Os discípulos estavam ali com Jesus e sentiam amparados por Jesus, ensinados, orientados, acolhidos. Mas quando Jesus fosse para o Pai, quando ele foi para o Pai, eles sentiam essa falta, essa necessidade de Jesus. E aí é que entra o Consolador. Não há como você buscar Jesus se você não sente a falta dele, se você não precisa dele. Enquanto ele esteve ali com os discípulos tinham a luz com eles. Mas a luz não estava dentro deles ainda. Eles não eram a luz. Eles precisavam de Jesus para serem guiados. Imagina você. Você tem aqui a tarde musical toda a sua vida, né? Todos os dias aqui, dando uma mensagem para você, um incentivo, uma orientação. E você se apoia nisso, você depende disso. Como é que você vai buscar a Deus? O mesmo Deus que eu encontrei, eu quero que você encontre. Que você ande com suas próprias pernas, ou seja, você saiba como agir, você tenha o Senhor Jesus como seu guia, o Espírito Santo que é o Consolador. Mas enquanto você se apoia em alguém ou algo, você não procura. Uma vez, eu vou dar até um exemplo disso. Uma vez, eu estava morando em Portugal e a gente teve uma viagem do Gollywood. Chegando lá na viagem do Gollywood, lá em Israel, a minha irmã estava presente, várias esposas de pastores, de bispos estavam lá com uma pledge. E aí, o que aconteceu? Chegou um momento, a gente chegou no jardim de Getsemane, aliás, no Calvário, e a minha irmã falou assim: Viviane, quer falar? Você quer falar? Aí eu disse imediatamente não, porque eu me apoiava nela. Mas no mesmo momento que eu falei isso, não, eu perguntei para mim, você não é essa pessoa, você quer sempre falar de Jesus, você quer sempre falar das suas experiências, por que você não quer falar? O que aconteceu? Aí o próprio Deus me respondeu, minha filha, você está se apoiando na sua irmã, você está se apoiando nela, e quando você se apoia nela, você inibe em depender de mim. Você não tem como ser dirigida por mim, você fica limitada, porque você se sente, talvez, que você está aqui só para aprender. Realmente, eu estava ali e eu estava aprendendo muitas coisas. Olha, foi um passeio glorioso, maravilhoso, tantos ensinamentos, tudo. O nosso guia, né? A pessoa que estava fazendo turismo com a gente, as reuniões que a gente tinha com a minha irmã, e foi tudo muito especial, sabe? A gente falava das coisas de Deus, tudo foi muito especial, aquele passeio. Só que, naquele momento que ela me perguntou, você vê que eu estava apoiada na minha irmã. Eu não estava esperando que eu ia falar, eu estava ali para ouvir, eu estava ali para aprender. Pois é, mas é aí que eu limitei o Espírito Santo. A gente está disponível e Deus tem que estar falando com a gente. A gente não pode estar na dependência. Por exemplo, você que talvez
vai à igreja, você se sente muito bem, muito feliz, mas você vive dependendo de ter uma alegria ali. Mas você tem que ter a orientação, a voz de Deus, você tem que ter a direção de Deus falando com você. É muito importante isso. E claro, quando você tem a direção de Deus, isso pode acontecer um momento que você está se apoiando em alguém. Mas quem tem o Espírito Santo, na mesma hora percebe que está errado, como aconteceu comigo. Mas quem não tem o Espírito Santo não percebe. Então, Jesus tinha que ir para o Pai para que ele enviasse o Consolador e a gente, os discípulos que ficaram para trás, e ficaram num momento bem difícil, porque Jesus morreu, depois ressuscitou, eles foram perseguidos nesse interim por causa da crucificação do Senhor Jesus. Eles estavam com raiva também dos discípulos. E os discípulos estavam com medo. Todo aquele problema em si estava gerando nos discípulos eles lembrarem, eles procurarem, eles terem sede de buscar a Deus, de fazer caso ao que Jesus já havia falado, tinha preparado eles. Eles guardarem, lembrarem com força, com disposição do que o Senhor Jesus falou. Porque ele falou que iria para o Pai, ele falou que iria morrer, ele falou que iria ressuscitar, eles ficaram, obviamente, com todos aqueles problemas, impulsionaram eles essa sede de Deus. E é isso que é necessário para que o Consolador venha. Você, ouvinte, tem que precisar dele. Se você fica apoiado em alguém, em algo, de repente você é apoiado no seu dinheiro, na sua reputação, no seu serviço, no seu sucesso, no que você tem, no que você faz e não em Deus. E quando vier os problemas, perseguições, momentos difíceis, aí você vai se dar conta da sua necessidade de Deus. Você tem que se dar conta de que você precisa de Deus, de que você tem que colocar em prática a palavra dele. Não é uma religião, não é uma filosofia, não, é algo que é necessário. E buscar a Deus, e ler a Bíblia e meditar é uma necessidade. Então, muitas pessoas, elas não buscam o Espírito Santo porque elas não têm necessidade. Elas só fazem, talvez até querem o Espírito Santo para, se orgulhar, para dizer que conseguiu. E não porque elas entenderam que elas precisam. E não porque elas têm sede de mudar, porque elas precisam. Não. Então você tem que entender isso. O Espírito Santo vai vir e amanhã vamos falar mais sobre isso. Sobre o Espírito Santo. O que ele vai fazer? O que ele faz? Qual é o papel do Espírito Santo?